Bom dia, aqui é o professor Jamerson e nesse vídeo estaremos vendo algumas dicas para aprender de forma sistemática uma nova língua, certo? Nós sabemos que existem várias formas de aprender línguas. Também já temos visto nos vídeos anteriores que cada pessoa tem uma velocidade, assim como um método mais adequado para estudar. Então, neste vídeo estarei mostrando algumas regras sistemáticas que existem nas línguas, certo? Algumas regras básicas, e através dessas regras incitarei a curiosidade de vocês para que vocês busquem ainda mais aprofundar-se em alguma língua que tenham interesse, certo? Então, observando sobre as línguas e pesquisando, percebi que existem algumas classes gramaticais que existem em todas as línguas, certo? Citarei apenas as principais, que pelo menos encontrei em todos os idiomas que tenho estudado, certo? Os verbos, por exemplo, você encontra verbos em todas as línguas, assim como os substantivos, certo? Assim como interjeições, certo? Salvo Libras e algumas outras línguas que não sejam línguas faladas, é um caso à parte. E pode até haver, não fiz estudos aprofundados, mas pode haver, certo? Só não sei como seria uma interjeição de um mudo, né? Teria que fazer, no caso, com uma careta, né? Ou algo assim. Não sei, certo? Não vou falar do que não sei. Então, o que acontece? Preposições, bem como pronomes, você encontra em praticamente todas as línguas, certo? Você vai assim, e para que isso pode me servir? Bem, eu vou esclarecer de forma bem prática, dando exemplos práticos, certo? Suponhamos que você já fala português. Ok, você fala português, você está assistindo o vídeo. Então, você quer aprender mais algumas palavras, certo? Então vamos começar pelos pronomes. Deixa eu pegar uma língua aqui, espanhol. Ok, vamos para o espanhol. Então você... mas o que são pronomes? Eu não sei. Você sabe o que são pronomes, você pode não saber o termo técnico. E também não me interessa você saber o termo técnico. É bom, mas nesse caso aqui eu não vou dar atenção aos termos técnicos. Afinal, você quer aprender línguas, não quer ser professor de português, é outra coisa. Mas, então o que seria o pronome, certo? Está lembrado quando você estudava sei lá, quinta, sexta série, antiga, e você escutava aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Em todas as línguas, praticamente, isso existe, que isso serve para base, para conjugação verbal, certo? Então você vai aprender a mesma coisa do que você, como eu já tenho dito em outro vídeo, a mesma coisa que você já sabe, certo? Só que na outra língua. Exemplo espanhol. No português, os pronomes nós aprendemos eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, certo? No espanhol, yo, tu, ele, ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas, certo? Então, você percebe que já se torna algo sistemático no sentido de que você pode aprender através de recortes. Claro, tem pessoas que têm mais facilidade para aprender usando outros métodos, certo? Esse método é extremamente útil para pessoas que gostam de contabilizar o aprendizado. Você vai assim, então isso pode me ajudar? Claro, pode ajudar, pode. Se caso você quer ver o seu ganho de conhecimento, você quer ver seu crescimento caminhando. Se você há 2 dias atrás não sabia os pronomes em espanhol ou inglês, e você 2 dias depois já está sabendo, já aprendeu, então você teve um ganho, certo? Independentemente de alguém dizer que você teve ou não, você sabe que você teve, certo? Quando você aprende as primeiras frases na nova língua, você sabe que você está aprendendo. Apenas você tem toda essa percepção. As pessoas que estão
fora da sua vida, estão fora da sua cabeça, óbvio, elas não vão ver ou não vão saber tão perfeitamente quanto você. Certo? Então, o caso dos pronomes aí foi apenas um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Você quer aprender alguns verbos para você poder praticar e começar a trabalhar as estruturas básicas da língua, certo? Eu aprendi os pronomes. Queria aprender alguns verbos. Todos os verbos que você já sabe em português, eles existem nas outras línguas, certo? Só que com o valor, com o símbolo linguístico nessa outra língua, certo? Deixa eu ver um exemplo aqui. Espanhol, vamos pegar o inglês. O inglês, você também vai aprender a falar. Você fala o próprio verbo falar, em inglês, speak, certo? Isso é o verbo comer, no inglês, to eat. Ou o verbo sair, certo? Sair, no caso, seria um verbo frasal. Vamos pegar, e já é um assunto mais complexo. O verbo ir, to go, certo? Ou o verbo permanecer, to stay. O verbo voar, to fly. Ver, to see. Assistir, to watch. Então, você já vai ter uma facilidade se você for usar e prestar atenção nessas palavras que você já conhece na sua língua. Você tem que ter um foco quando você estiver estudando de forma sistemática e sempre dar atenção ao que você já sabe na sua língua e querer aprender o que você já sabe na sua língua, na outra língua. Muitas vezes as pessoas querem aprender coisas muito distantes da realidade delas e isso causa um certo problema, certo? Porque eu deveria aprender o verbo interpelar, certo? Que é o verbo de cunho jurídico, quando eu posso usar na língua inglesa to ask, que praticamente tem a mesma equivalência, perguntar. Não vejo a lógica disso. Claro que quando você, depois de um tempo que você já estiver estudando uma certa língua, você vai começar a querer aprender certos verbos novos que têm a clássica sinonímia, que tem o mesmo sentido, certo? Então, aí sim se faz interessante, mas de começo não é interessante. De começo é interessante você aprender logo os verbos mais básicos, certas coisas mais básicas, para que você possa fazer suas primeiras frases e possa usar essas primeiras frases, certo? Então, isso aqui são apenas algumas dicas. Através dessas dicas, você pode desenvolver esse estudo sistemático. E a melhor forma de você estudar usando estudos sistemáticos é usando a gramática, certo? Porque na gramática tem praticamente, se não todas as regras, mas uma quantidade gigantesca. Então, observando a gramática, você poderá ter uma maior facilidade para desenvolver estudo sistemático, porque lá a quantidade de regras é enorme. Claro que eu não aconselho para indivíduos que querem adquirir fluência rápida, não aconselho que você se prenda unicamente à gramática, sim, busque ouvir muito a língua, busque também tentar pronunciar, tentar falar, procurar pessoas para poder falar, certo? É um fator muito importante na aquisição da língua, e isso hoje não é tão difícil como antigamente, graças à internet, certo? Então, essas são algumas dicas para pessoas que querem aprender de forma sistemática uma língua, certo? Claro que são dicas básicas, porque se caso eu fosse falar de forma profunda, teria que ser uns 200 vídeos e não daria conta, certo? Aqui quem fala é o professor Jamerson. Tenha um ótimo dia e do svidania!